Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Mandicast. O Mandicast, o programa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, que você já conhece. Estamos aqui hoje no Mandicast Odontologia com um tema que guarda relação também com a odontologia e que muitos de nós sentimos aí ao longo desse último ano e, enfim, durante a nossa vida, que é a ansiedade. Hoje eu tenho o grande prazer aqui de receber um professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, o professor Celso. Professor Celso, muito obrigado por você estar aqui conosco. O professor Celso Garcia Júnior é professor médico psiquiatra aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mestre e doutor em ciências médicas, ambos pela Unicamp, e professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, e ele também coordena atividades na unidade de Araras, a Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras e o Hospital São Leopoldo Mandic em Araras. E vamos falar sobre ansiedade, né, professor? Acho que está todo mundo vivendo uma loucura e é normal sentir ansiedade. Essa fase que nós estamos vivendo, nós estamos presenciando, nós estamos vivenciando uma ansiedade que não é muito normal, né? Porque tem uma série de fatores que estão nos tirando do eixo, né? Mas o sentimento de ansiedade em si é um sentimento normal, aliás, ele é necessário. A ansiedade, ela está presente em todos os animais superiores e é uma reação que o indivíduo tem, que o animal tem para ou fugir ou lutar. Então, é natural a gente sentir ansiedade. A ansiedade faz a gente sair da zona de conforto, a ansiedade faz com que a gente se movimente. Mas existem alguns sintomas ou algumas experiências que mostram para a gente que essa ansiedade não é normal. A partir de um certo nível, ela não é mais normal, aí é uma ansiedade patológica. E como que a gente pode identificar essa ansiedade patológica? Essa é uma pergunta muito interessante porque algumas pessoas têm um nível de tolerância, né, para se sentir ansioso, preocupado, mais baixo do que os outros. Então, quando a ansiedade é patológica ou não, varia de pessoa para pessoa. Mas nós podemos considerar que a ansiedade patológica é aquela em que, em primeiro lugar, não tem um fator desencadeante, ou seja, o indivíduo fica ansioso do nada, sem que algum evento tenha produzido essa ansiedade. Por exemplo, numa crise de pânico, acho que todo mundo já ouviu falar, né, da crise de pânico. Do nada, o indivíduo fica muito ansioso. Uma segunda característica da ansiedade patológica é quando o tempo em que o indivíduo vivencia aquela ansiedade é um tempo muito prolongado, que ultrapassa os limites. Uma outra característica é quando ela é disfuncional. Então, se você fica ansioso, porque vai acontecer alguma coisa. Vamos dar um exemplo, os nossos alunos conhecem muito bem, todos nós conhecemos muito bem essa situação. Nós vamos ter uma prova, vamos ter um exame, alguma coisa, a gente fica ansioso, se prepara e no momento senta e faz a prova, ainda que com alguma ansiedade. Quando essa ansiedade prejudica a funcionalidade, ou seja, você fica ansioso, entretanto, você não consegue fazer a prova porque você fica com falta de ar, ou quando você tem diarreia, fica nauseado, e aí você não consegue desempenhar a sua função, isso também é uma característica patológica da ansiedade. Né? Então, em linhas gerais, são esses os sinais de que a ansiedade ultrapassou o nível da normalidade e atingiu o patológico. Né? Guardando um pouco de relação com o nosso programa aqui, existe uma ansiedade patológica com o motorzinho do dentista. Pois né? Isso esse é um relato tanto dos pacientes quanto dos dentistas, né? Aquele barulhinho, ele é irritante, né? Mas essa é uma ansiedade, eu acho que pouquíssimas pessoas vão ao dentista e não ficam ansiosos, mas conseguem se sentar à cadeira e se submeter ao procedimento adequadamente. Aquelas que não conseguem têm uma ansiedade patológica. E aí a gente pode falar até de um tipo de ansiedade que é uma fobia específica, e seria uma fobia, né, de ficar naquela situação do dentista. Né? E tem jeito de controlar essa ansiedade patológica sem medicamento? Tem. Acho que esse é um ponto importante, porque nós psiquiatras, via de regra, nós recebemos o paciente num nível de gravidade já mais intenso. Então, é muito provável que ao chegar ao psiquiatra,
a intensidade, a gravidade, a disfunção que essa ansiedade produziu já atingiu níveis preocupantes e aí é necessário usar a medicação. Mas a gente tem que ter uma ideia, um conceito de que nós devemos cuidar do nosso estado mental, do nosso humor e cuidar da ansiedade na nossa rotina e não de vez em quando ela aperta. E aí, técnicas de meditação são extremamente importantes, atividade física aeróbica regular e uma atividade física de moderada a intensa, lógico que respeitando as características daquele indivíduo. Essa também é uma maneira, na rotina, de a gente tratar da ansiedade, mesmo a patológica. E o acompanhamento psicológico, técnicas específicas de psicoterapia podem ajudar e podem resolver os quadros pelo menos de leve a moderado, com certeza tem uma chance grande de ajudar o paciente, a pessoa. Né? E no caso de pacientes, pessoas que não conseguirem controlar com essas técnicas que você mencionou, tem medicamentos para esse controle? Sim, tem medicamentos e acho que aí vale a pena destacar que os medicamentos, hoje em dia, uma das classes mais importantes medicamentosa no tratamento da ansiedade são drogas classificadas como antidepressivos, porque são drogas que aumentam serotonina e noradrenalina, que são dois neurotransmissores que são envolvidos na fisiopatogenia da ansiedade. E o que eu quero destacar é que existem pessoas que usam cronicamente aqueles remédios que têm tarja preta, né, que são os benzodiazepínicos. A regra geral, lógico que existem exceções, mas a regra geral é que esse tipo de medicação, os benzodiazepínicos, eles não devem ser usados cronicamente, mas sim no momento da ansiedade aguda, por exemplo, numa crise de pânico. Esse tipo de medicação é fantástico na crise de pânico, numa crise aguda de ansiedade, mas eles não devem ser usados cronicamente, em longo prazo, acima de 8 semanas, 12 semanas. Um outro ponto importante é que a medicação que é usada para tratar da ansiedade, via de regra, ela deve se manter no tratamento durante um tempo, mesmo depois do paciente ficar bem. Então ele entrou numa fase de remissão, está tudo bem, usando a medicação, fazendo terapia, atividade física, meditação. O tempo que esse medicamento fica no tratamento é de alguns meses. Vamos arredondar para mais ou menos 12 meses. E depois é importante tentar suspender a medicação. E depois nós vamos observar se o paciente ficou bem sem a medicação ou se vai precisar voltar com o tratamento farmacológico. Porque esses medicamentos, eles podem causar dependência? E os benzodiazepínicos, sim. Os benzodiazepínicos, esse é um dos problemas do benzodiazepínico, que é o potencial dependogênico. Né? Mas os antidepressivos e outras drogas que podem ser utilizadas não causam dependência. Mesmo assim, nós precisamos suspender depois de um tempo para ver se vai ser necessário continuar o tratamento farmacológico. Maravilha. Muito obrigado por essa conversa, professor Cesso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Você estava ansioso por essa conversa? Assista esse Mandicast aqui para você entender um pouquinho mais sobre ansiedade, a diferença entre ansiedade patológica e anormal. Todos nós, como o professor explicou, temos ansiedade, ela é normal e a gente tem que aprender a conviver com ela e tratar se for o caso. Né? Exatamente, identificar e tratar. É isso aí. Então, muito obrigado por você acompanhar mais um Mandicast aqui conosco. Se você gostou desse Mandicast, deixa um like para nós. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para que você receba os alertas de que um novo vídeo está no ar. Um abraço. Tchau, obrigado, um abraço.